Lutar contra o pecado é realmente algo muito difícil. E o problema já começa em como as pessoas definem o pecado. Para alguns, se alguém não mata, não rouba e não bebe, então não está pecando. Já outros vão além disso e identificam o pecado como uma transgressão dos 10 mandamentos. E isso já é algo desanimador, pois quem pode dizer que nunca mentiu ou usou o nome de Deus em vão? É por isso que todos nós precisamos da graça do Senhor, porque sem ela jamais conseguiríamos ser salvos. Isso não significa que podemos continuar pecando e não mudar de vida. A Bíblia nos mostra que devemos fugir dos nossos desejos malignos. E o apóstolo Paulo escreveu a seguinte mensagem aos cristãos: Não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como filhos de Deus, devemos evitar todo tipo de pecado. Mas será que nós estamos cientes de cada um dos pecados que cometemos contra o Senhor? Não. E quem nos mostra isso é o rei Davi. Veja o que ele disse: Quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me daqueles que eu desconheço. Às vezes, meus irmãos, os pecados que consideramos mais graves não são os que causam maior dano em nossa vida espiritual, justamente porque nós buscamos evitá-los ao máximo. Mas aqueles pecados imperceptíveis podem ser os que mais nos prejudicam. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 pecados muito comuns que nós cometemos sem perceber. E também vou te ensinar como vencer cada um deles, para que você não seja dominado pelo mal e não desagrade ao Senhor. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo, e também se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, para que você receba a notificação do YouTube no seu celular. Todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Amém? Então vamos lá. O primeiro pecado muito comum, o medo. O medo é uma das armas mais perigosas que o inimigo usa contra nós. A preocupação, a ansiedade e o medo podem nos impedir de confiar em Deus e nos fazer tomar decisões erradas. E é por isso que ele se torna um pecado, porque nós damos ao medo o controle que só o Senhor pode ter em nossa vida. Porém, por mais que a Bíblia diz que nós não devemos ter medo, isso nem sempre acontece, principalmente quando nós precisamos tomar decisões importantes e não sabemos o que pode acontecer. E isso é normal, todo ser humano tem medo do desconhecido. Mas o que nós não podemos permitir é que ele se torne maior do que a nossa fé. E uma ótima maneira de não cometer o pecado do medo é se lembrar que não existe nada maior e mais poderoso do que Deus, e que se você confiar em sua fidelidade e em seu amor, Ele cuidará de você. Veja o que o próprio Deus nos diz através do profeta Isaías. Você é o meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. O segundo pecado muito comum, a zona de conforto. Quem não gosta de estar na zona de conforto, não é verdade? Nós gostamos que as coisas continuem do jeito que estão e pronto. E um dos principais sinais de que nós estamos na zona de conforto é quando nós não tomamos decisões ou assumimos responsabilidades que possam nos causar algum tipo de desconforto. Mas por que isso seria um pecado? Porque é impossível cumprir o chamado de Deus e levar a sua palavra às outras pessoas sem deixarmos a nossa zona de conforto. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ou seja, ele é capaz de transformar a vida das pessoas e restaurar famílias inteiras. Mas quando você está na zona de conforto, ao invés de sentir o desejo de compartilhar o amor de Deus, você se satisfaz simplesmente por ter ido à igreja e por achar que já cumpriu o seu papel como cristão. E a melhor forma de vencer o pecado da zona de conforto é lutando contra a sua carne e se unindo com pessoas motivadas, que têm andado com Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O terceiro pecado muito comum, a preocupação.
O ser humano é preocupado por natureza. Nós nos preocupamos com as contas a pagar, com os problemas do dia a dia, com os nossos relacionamentos, com a nossa saúde e até com o que as pessoas pensam sobre nós. Até aí tudo bem. O problema acontece quando a preocupação nos convence de que nós temos que cuidar de tudo sozinho. O pecado não está na preocupação em si, mas na falsa sensação que ela pode nos trazer de que nós estamos no controle de tudo, quando na verdade esse papel é de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha isso, irmãos. Deus não quer que nós carreguemos nossos fardos sozinhos. Por isso nós precisamos orar e lançar sobre Ele tudo o que aflige a nossa alma. Vamos ver também o que Jesus disse. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Se Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de nós? Quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus quis dizer que nós não devemos nos preocupar, porque isso não nos leva a lugar algum. Eu costumo dizer que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Você pensa que está em movimento, mas na verdade não saiu do lugar. E eu sei que é mais fácil falar do que praticar, mas todos nós conseguimos viver em paz e em comunhão com Deus se nós criarmos o hábito de entregar tudo nas mãos dele. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O quarto pecado muito comum, a gula. Geralmente nós associamos a gula à falta de controle na hora de comer, não é verdade? Mas ela é muito mais do que um exagero ou coisa do tipo. Ela é uma condição do nosso coração. Não há nada de errado em gostar de comer bem, de se alimentar bem, não é isso. Quando nós somos glutões, nós tentamos ocupar com a comida e a bebida o vazio que só Deus pode preencher. E isso tira o nosso foco de Jesus, que é quem realmente nós precisamos. E é aí que o pecado se esconde, irmãos. Junto com a gula, provavelmente encontramos a idolatria à comida, o egoísmo, a embriaguez, coisas que o Senhor não aprova. Vamos ver o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, glutonaria e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós podemos vencer a gula através do domínio próprio e com a ajuda de Deus. Domínio próprio é o poder de dizer não a tudo que é excesso, e isso é um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então peça domínio próprio a Deus, e se você sentir necessidade, faça um jejum, seja um jejum parcial, um jejum completo, até que você volte a controlar os seus impulsos, ok? O quinto pecado muito comum, a indiferença. À medida em que os anos passam em nossa caminhada cristã, nós temos cada vez mais certeza de que Deus nos ama e que nada pode nos afastar do amor dele. E realmente, Jesus disse que de maneira alguma Ele nos lançaria fora. O problema é que nós podemos nos acomodar e nos esfriar espiritualmente por começarmos a considerar o amor de Deus como algo superficial. E é aí que habita o pecado da indiferença. Quando isso acontece, nós passamos a ignorar as bênçãos e o cuidado de Deus e achamos que não precisamos mais buscá-lo em oração e adorá-lo. Além disso, podemos cometer vários outros pecados por acharmos que já somos salvos, amados por Deus e que Ele jamais nos abandonaria. E a melhor forma de vencer esse pecado é nos lembrar diariamente de tudo que Deus já fez e faz por nós. E lembrarmos também que Cristo pagou um alto preço na cruz para que hoje pudéssemos ser livres do pecado e da condenação eterna. Vamos ler juntos o que o rei Davi disse. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser.
Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. O que torna esses 5 pecados, irmãos, tão prejudiciais é que muitos de nós nem mesmo percebemos que os cometemos ou acreditamos que esses pecados não têm o mesmo poder de outros. No entanto, isso está longe de ser verdade. Esses pecados tiram de nós a capacidade de crer e confiar em Deus e nos impedem de falar do amor dele para as outras pessoas. Por isso, lembre-se de uma coisa: Deus está sempre com os ouvidos inclinados para você, mas quando o pecado te domina, ele te afasta do Senhor e interrompe a sua relação com ele. Mas se você já se arrependeu, não há motivos para você pensar que Deus não está com você e que ele não responde às suas orações. Ele está ouvindo sim e fará tudo no tempo certo. Então, meu irmão, não aceite as acusações do diabo. Em vez disso, tome posse do perdão e creia que o Senhor está com você. Ele se agrada daqueles que, mesmo sendo falhos, reconhecem as suas fraquezas e seguem firmes na caminhada cristã. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, no Facebook e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.